viveu o batismo com o Espírito Santo? Eu me lembro que quando aconteceu comigo esse manifestar da graça, eu estava orando com meu pai no monte. E eu me lembro que foi tão forte. Eu tinha 7 aninhos. E a primeira experiência foi uma visão. Depois eu passei muitos anos fora da igreja. E quando eu tive esse renovo espiritual, o Senhor me visitou com línguas. Eu me lembro que eu fui embora montada numa bis e passei a noite inteira falando em mistério. Mas houve momentos na minha vida que eu não estava mais com essa chama tão acesa dentro da casa do Senhor. E eu quero hoje começar falando com você em Êxodo 3, aonde um homem que estava sem perspectiva nenhuma, sendo ele já um improvável, tendo ele sobressaído à morte, quando foi colocado dentro de um cestinho, e quando ainda estava naquele ambiente que era a morte dos meninos, ele está ali sobre as águas, já mostrando que Deus é aquele que sobressai aos projetos do inimigo. E agora este homem, ele está pastoreando ovelhas, e do nada uma árvore começa a flamejar na sua frente. O fogo acende. O primeiro fogo que ele tem contato é um fogo que não se apaga. Ah, meu querido, é um fogo que está queimando e que ele olha e que vai lhe dar um apontamento profético. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu vou pedir para você olhar para alguém do seu lado e falar assim, ó: fique ligado. Fique ligado. Para você não perder a chave. Para você não perder a chave. Eu estava falando com um irmão hoje. Todas as pessoas que têm um grande chamado de Deus, que recebe uma promessa, uma palavra liberada, um apontamento profético de que ele vai ser grande em serviço e em obra na presença do Senhor, ele vê capacidade em Deus de fazer, ele vê o mover de Deus e o poder soberano de Deus, mas olhando para a perspectiva atual, ele não se inclui no projeto. Ele se acha pequeno demais para aquilo que Deus vai fazer. E ouvindo o pastor aqui hoje, será que ele imaginou a grandeza do legado que Deus estaria entregando em suas mãos? E agora esse homem, ele tem o primeiro encontro e a chama, ela está revelando algo tremendo. E talvez você está se perguntando na tua vida: Senhor, por que é que o Senhor me chamou? Qual é o meu ministério? O Senhor está dizendo: ei, volta lá exatamente aonde eu chamei você, que você vai entender que tem um apontamento para você. Volta à chama que começou a arder no primeiro amor. Aleluia. Agora Moisés desce, e aquele improvável começa a viver coisas fortes. Eu sinto a presença de Deus aqui. Amém. E Moisés começa a viver o impossível do Senhor, o Senhor levando ele para direcionar o povo, sendo que Moisés estava sozinho. Moisés não havia sido
ele chega a Pi-Hairote, no beco sem saída. E quando o povo está desesperado, sem saber o que fazer, o Senhor dá uma ordem a Moisés, sempre ao inverso daquilo que parece provável: monta acampamento. E quando Moisés, nesse lugar de dependência, quando ele já teve a chama que deu o apontamento profético, a chama que acendeu algo diferente nele, um contato com Deus que ele não conhecia. Isso faz muito sentido para mim, irmãos, porque eu voltei para Jesus dentro de um quarto. Eu tinha muita raiva de crente. E quando o Senhor apresentou-se a mim com a sua glória dentro daquele quarto, eu fiz praticamente como Paulo. Eu caí cega fisicamente, mas vendo espiritualmente. Aleluia. E quem é chamado de verdade, quando a chama vem para o teu coração de verdade, você nunca mais vai ser o mesmo. A partir dali, tudo é radical para você. Você não vem pela metade. E agora, quando ele ouve o comando de Deus na dependência de Deus, ele toca o mar se abre diante dele, o Senhor manda o povo que marche. Deus está criando estratégias onde ele não está vendo, está aniquilando o passado definitivamente. E agora o povo está indo rumo a uma promessa, a terra prometida. Porém, eles vão começar a viver agora uma ativação profética. E dentro dessa ativação profética, e eu confesso para você, estava falando para a Catiane, eu estudei essa palavra a semana inteira. O Senhor falava para mim: é aqui, é aqui, é aqui. Eu falava: mas Deus, não tem nada a ver com o tema. Quando foi ontem, o Senhor trouxe para mim clareza do que Ele queria. E eu não sei o que Deus vai fazer com você aqui hoje, mas deixa Ele te pegar, porque Ele está dizendo que Ele quer incendiar o teu coração naquilo que Ele te pôs para viver nessa terra. Agora eles começam a viver experiências. Eles têm uma coluna de fogo à noite, todos os dias, a nuvem. E agora esse fogo que está ardendo é a presença caminhando com eles. E essa presença, ela já não está caminhando mais apenas para chamar, mas a presença, quando ela está na tua vida, ela é fogo que te conduz. Aleluia. Ela é fogo que vai guiar as tuas decisões. Ela é fogo que vai te dar o norte, mas ela é fogo que vai quebrar a tua mentalidade de escravidão. Vai mudar a sua perspectiva. Vai começar a trabalhar você, a curar as suas feridas, e vai dizer assim: ó, eu sou aquele que transforma na tua vida as águas amargas. Eu transformo em doçura aquilo que tanto te faz sofrer. Eu curo as mágoas do teu coração. Eu transformo o teu caminho. Eu lhe dou estrutura para lutar contra os teus adversários. Eu coloco gente para sustentar as tuas mãos quando você não estiver mais suportando. Eu coloco intercessores para guerrear guerras que você não consegue guerrear. Eu coloco estruturas de mentalidade de liderança para você caminhar com mentalidade de governo e não mentalidade de escravo. Amém, Jesus. E quando o Jétro ali traz essa visão, eles caminham por 3 meses no deserto. E quando eles chegam ao Sinai, o fogo está guiando eles até ali. Então o Senhor manda que eles se consagrem. E o Senhor libera algo além
você não entendeu ainda o que eu estou tentando dizer aqui, eu vou falar de maneira bem clara. Você está pensando pequeno diante da glória que vai ser revelada na tua vida. Você está olhando para você como alguém incapaz diante daquilo que Deus vai te usar para fazer. As aflições e as lutas que você tem passado é uma escola de Deus para dar apontamento, ativação e direção naquilo que Ele tem para você. E é por isso que muitas vezes Ele vai dizer: ninguém está entendendo o teu estágio hoje. Permaneça debaixo da coluna de fogo, porque eu sei o que estou guiando a teu respeito. E agora ele se consagra, ele se purifica, e daqui a pouco o fogo vem no monte, o barulho vem no monte, os trovões vêm no monte, e a voz do Senhor brada para eles e diz assim: a partir de agora vocês vão ser o meu sacerdócio. Eu estou estabelecendo um nível maior para vocês. E eles ficam com medo de tudo aquilo. Estou tentando falar um pouco mais alto. Está dando para entender bem? Amém? E então o povo ele começa a ter medo. E Moisés sobe sozinho. Moisés fica por 6 dias. E no 7º dia o Senhor chama Moisés. E Moisés entra na nuvem. E quando Moisés entra, ele fica 40 dias e 40 noites no fogo da presença. Enquanto Moisés está queimando pelo fogo da presença, a mente de escravo está sendo provada na paciência. Aonde você mais revela onde está o teu coração é quando o Senhor te põe para esperar. Porque é nesse momento que o processo de caminhar debaixo da nuvem, de caminhar na direção da coluna de fogo, sendo protegido e guiado por Deus, vai fazer com que você ou permaneça esperando nele, ou vai procurar os teus próprios bezerros de ouro. E o povo ali, ele constrói o bezerro de ouro. E quando Moisés sai da presença, que Moisés desce com as tábuas, Moisés vê o bezerro de ouro feito por Arão. Moisés agora quebra as tábuas, e há uma ruptura na aliança. Quantas vezes decisões precipitadas nos fazem não lembrar daquilo que nos aqueceu? Quantas vezes escolhas precipitadas, renúncias que deveríamos ter, apagam o fogo do primeiro amor no nosso coração? Quantas vezes achar que Deus não está nos ouvindo faz com que a gente procure solução em pessoas que não estão conectadas à visão daquilo que Deus estabeleceu para nós. E nós começamos a andar por outros ventos de doutrina, construindo os bezerros de ouro que nos tiram do foco daquilo que Deus tem para nós. E quando nós caminhamos em direções perdidas, olha só que interessante. Eu creio que há uma unção profética sobre cada ministério. É por isso que vários ministérios trabalham uma visão. Por exemplo, não visão bíblica. Por exemplo, aqui é enche-me. Lá na nossa igreja é o ano da colheita, porque nós estamos começando um ministério e Deus está trazendo almas. Então cada lugar tem uma unção
profética liberada. Entenda, dentro da casa do Senhor vai sair para fora o pior de nós, porque Deus não vai deixar nada oculto. Ele vai trabalhar em nós. Se não trabalhar, está errado. Aí, quando eu não aguento a visão que Deus me colocou para ser tratada, e eu saio, eu estou indo para debaixo de uma cobertura que está com outro tipo de tratamento. E quando eu não saio na direção do fogo que está me purificando, eu vou ser tratada numa unção que não era para mim naquele tempo. Então eu vou ficar de galho em galho, de igreja em igreja, como folha ao vento, e não consigo consolidar raízes. E agora, o povo está adorando outros deuses. As tábuas da lei, o Senhor deu coisas lindas para Moisés. O Senhor chama eles para o sacerdócio. O Senhor dá a planta de um templo. O Senhor dá as leis, coloca limites, proteção. Limites ali eram proteção, né, pastor? Deus colocava limite para proteger. Agora, o Senhor fala com o povo. O Senhor fala para Moisés: eu vou destruir esse povo e vou fazer uma nação a partir de você. E aí eu vou pedir licença para me descer aqui, que é aonde ele recebe uma oportunidade que pode mudar a vida dele, como foi com Abraão. Eu vou destruir todos que não me obedecem, e eu vou começar uma nação a partir de você. E aqui é revelado o verdadeiro fogo que nasceu dentro da sarça ardente. Moisés, ao invés de dizer: Senhor, comece uma nação sobre mim, Moisés vai dizer: Senhor, nós só vamos se a tua presença for conosco. Senhor, é teu povo. Senhor, se o Senhor não levar o teu povo, arranca meu nome também, porque a chama que arde no meu coração quer ir para o céu e quer levar todos vocês comigo para a terra que mana leite e mel. É na hora do confronto que Deus revela a chama que aquece a tua alma. É na hora da dificuldade que a chama que aquece a tua alma começa a pegar fogo por almas, começa a pegar fogo pelo ministério, começa a pegar fogo pelo chamado. E você que tem dom de cura vai ser cheio da chama e vai colocar a mão e vidas serão curadas. Você que tem vontade de pregar a palavra de Deus vai ver a revelação do Espírito descer sobre a sua vida, porque é o fogo daquela chama que acendeu quando você foi chamado. Amém. Aleluia. Eu sou apaixonada por Deus. Quando Deus falou para mim alguns anos atrás: abra mão do teu carro, abra mão do teu trabalho, que a partir de hoje o seu patrão sou eu. Meu último olerite na época era 11 mil. No outro mês eu tinha 300 reais. E eu vivi processos tremendos. Mas nos últimos dias do meu trabalho, eu era representante comercial, eu andava o estado todo. Eu ia até Malicoré, no Amazonas. E eu fui atender os clientes ali no Machadinho. Quando eu estava passando, ali no 10, tinha um boteco. Na época eu era missionária ainda. Missionária sem ser consagrada pelo homem, porque eu fazia missão para qualquer biboca que me mandasse. A primeira pastora que reconheceu mesmo o chamado que Deus tinha na minha vida
A gente ia cantar com o violãozinho dos travestis na esquina. Você é o espelho. E aí eu estava passando sozinha com meu uniformezinho. E na época tinha umas abençoadas que ainda falava da gente, será que é crente mesmo? Anda sozinha para todo lugar. E aí quando eu passei ali tinha um boteco. E eu tinha um palhozinho branco. Aí o Senhor falou para mim assim, vai lá que eu tenho algo para falar para aquela pessoa. Eu falei, como que eu vou entrar na linha num boteco sozinho? Andei 1 quilômetro. O Senhor falou para mim, volta para trás e vai, porque eu tenho algo para fazer ali. Eu peguei minha pastinha, voltei, entrei no boteco. Tinha um homem sentado. Era o dono do estabelecimento. Eu entreguei para ele aquilo que Deus mandou eu falar, tremendo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem olhava, até hoje quem olha assim não dá muito, não tem muito mesmo não. O poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza da gente. E aí quando eu entreguei para ele, ele ficou chorando. Na mesma batida que eu entreguei, eu já saí levada. Aí passaram-se 8 anos naquela época. Eu já estava pastoreando. Meu marido me conheceu sendo voluntário do centro de recuperação que eu cuidava. Ele fazendo cama e eu carregando as vovós do crime para tirar bala no postinho. Aí eu recebi um convite para pregar. Essa história é bem verídica, para quem não conhece, é o Zé Carlos. E eu fui pregar na linha, um pouco para frente. Depois eu fui várias vezes na igreja presbiteriana renovada, aqui no Teodoro. Quando eu cheguei na igreja para pregar, o assentamento estava na igreja. Parecia aquelas igrejas das épocas antigas. Gente, as janelas assim cheias de gente, e a glória do Senhor já estava no culto, a alegria. Aí ele pega o microfone e ele é o dirigente da igreja, o presbítero da igreja, e ele fala assim, eu trouxe a pastora aqui para pregar porque foi ela que entrou no meu boteco, e aquele dia o Senhor mudou a minha vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Amém, Jesus. Quando eu vejo ele, direto ele fala comigo, ele já me levou lá várias vezes. E ele fala para mim que aquele dia ele estava mentalmente programado para fazer uma tragédia acontecer por causa do filho dele, de algo que estava acontecendo. Ele muito amoroso com os filhos. E ali eu vi, entre tantas outras coisas, a chama de Deus queimando no meu coração. E eu entendi para que eu fui chamada. E eu não consigo mover a minha vida. Olha, eu consigo desenrolar muita coisa. Eu consigo desenrolar muitos trabalhos se você me der, porque eu não tenho frescura com coisas ou com aparência. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus te chamou, se você andar fora da direção, o teu coração entra em angústia. E você pode entrar no nível de depressão profunda na caverna de Elias. Todas as vezes que você sai do propósito que Deus tem contigo, você pode entrar nesse sentimento profundo, mas é sempre depois de uma crise grande, em que você se derrama com arrependimento. Há uma glória a ser revelada, porque Moisés desce do monte e a sua face transfigura o fogo da presença de Deus.
dar uma desviada. Quantas vezes nós ficamos amparados naqueles que estão fazendo, enquanto nós estamos perdendo tempo, porque a chama precisa reacender como no primeiro momento. E aí eu começo a te perguntar: o que é que você deixou de fazer daquilo que Deus aquecia teu coração? O que é que você começou a achar simples demais? Qual foi a radicalidade que você tinha e que agora você acha que está tudo bem, que era coisa da tua cabeça? Qual é a rigidez que Deus está dizendo? Eu quero essa renúncia de ti, mas você diz: ah, todo mundo faz, está tudo bem, eu vou usar o ditado parafraseado. Para Deus você não é todo mundo. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que requer de você um lugar especial para te apresentar coisas especiais em lugares impossíveis. Ah, Ele te escolheu para algo diferenciado. Ele não te escolheu para viver uma vida de qualquer jeito. Ele te escolheu para andar no foco da presença, alarmado por um fogo que arde no teu peito e não te dá descanso. E se te dá descanso, você está num território perigoso. Agora eles começam a fazer, e é incrível que no capítulo 39 de Êxodo é uma repetição, mas eles começam a construir o templo da maneira que Deus havia ordenado, e eles começam a refazer o caminho de volta. Eles começam a construir, e quando eles começam a construir, a glória de Deus começa a invadir o templo. Aleluia. Começa a invadir o templo de maneira tão forte que Moisés não consegue entrar no templo, porque a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus enchia. E agora, em Levítico 9, eles fizeram um altar do sacrifício, mais ou menos igual estava sendo dito no capítulo 6, porque ainda haviam coisas a serem construídas. E ali está sendo estabelecido mais uma promessa, ativando mesmo o chamado. Está sendo colocado o sacerdócio real. Ali Moisés agora está consagrando Arão, e Arão vai colocar o sacrifício para a expiação dos pecados, o altar de bronze, o lugar da renúncia, o lugar da entrega, o lugar onde seria colocado tudo aquilo que era acusação, e o mais lindo, o fogo saía do Senhor e queimava o holocausto. Eu soube que hoje o Senhor falou aqui já sobre Elias, e eu não sabia quando preparei essa palavra, mas algo eu quero te dizer que pode ser uma chave poderosa para você. O altar que Deus aceita, Ele precisa responder com fogo. Está ardendo aí? Está ardendo a presença aí? Está deixando você glorificar. Ele está aceitando a tua adoração. Ele está aceitando a tua entrega. O fogo está consumindo o holocausto. O fogo está entrando e está
Ah, Senhor, mas eu não sinto mais nada. Ah, Senhor, mas eu não tenho mais forças para orar. Ah, Senhor, mas quando eu joelho, antes eu ficava 1 hora de joelho orando. Agora, Senhor, eu não consigo ficar nem 5 minutos. Ah, Senhor, eu não sinto mais nem saudade de ler a Tua palavra como eu lia. Ah, Senhor, eu estou louvando porque eu gosto de louvar, mas eu já não sinto mais. Já não vem mais o fogo das composições. Ah, Senhor, eu já não tenho mais aquela revelação. Aí Ele diz assim, ó, tira a liturgia. Entra no teu quarto, fecha a porta. Entra no teu quarto, entra no teu cantinho. Se você não consegue ficar de joelho, deita se for preciso. Se você não consegue mais conversar com Ele, apenas diz, Deus, eu só estou aqui. É o Senhor que vai falar. Aleluia. Senhor, eu fiz ruptura, eu quebrei as tábuas, mas agora eu preciso entender o tamanho da Tua glória. Eu terei que escrever no dedo, mas é neste lugar que eu vou te ver na fenda da rocha, e a minha face vai brilhar na Tua presença. Ele está dizendo, eu sou o mesmo Deus que apareceu na fenda da rocha. Eu vejo o Espírito Santo chacoalhando pessoas aqui nesta noite. Eu não sei nem como eu estou saindo nessa filmagem, que eu já estou toda escabelada, mas eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia. E agora? É claro que o fogo da presença, o fogo de Abiú, que foi um fogo humano, com iniciativas humanas, trouxe morte para eles. Eu não quero hoje entrar muito neste lugar. É claro que lá no Maná, o fogo queimou em volta do arraial. É claro que Hebreus continua dizendo que ele é fogo consumidor. É claro que o fogo consome a rebelião. E é claro que Moisés continua com o fogo no coração, pedindo para o incenso passar no meio, para o Senhor ter misericórdia do povo. Mas agora, eu posso pedir para você ficar de pé. Agora, eu quero que você feche seus olhos e só escute o que eu vou te falar. Há um fogo que desceu silencioso. Ele não clareou, ele trouxe escuridão e abandono. Havia um altar de bronze que foi transformado em um altar de madeira.
até que lá do alto você seja revestido. Eu vou mandar alguém para ficar com você. E em Atos 2, eles estavam assim, ó, todos reunidos em mesmo lugar. E veio um vento impetuoso, com línguas de fogo. Aleluia. E tomou aquele ambiente como pode tomar você agora. E o fogo começou a aquecer novamente o coração. E dizia assim: agora o fogo não vem para purificação, o fogo vem para destino, o fogo vem para capacitação. Eu estou derramando o fogo do meu Espírito sobre este altar, que agora não é mais altar de cruz, não é mais altar de cobre, mas é o meu altar vivo é você. O meu Espírito agora está em você com chama de fogo, para te capacitar para o ID, para te capacitar para te projetar. Você viveu um apontamento profético, você viveu uma ativação profética, e agora você está vivendo um destino profético. Ele está dizendo: eu já te enchi do meu Espírito, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Aí, para finalizar, Moisés representava o sacerdócio. Moisés estava ali intercedendo por pessoas. Jesus representou o sacerdócio real. E a igreja representa o sacerdócio na terra, porque intercede pela nação, intercede pela vida, intercede pela igreja, intercede pela cidade, intercede pela família, intercede pela casa. A igreja é o sacerdócio real de Cristo, cheia do Espírito Santo, com capacidade para ir e fazer aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Eu quero chamar aqui na frente. E o meu chamado é diferente. Aqueles que sentem que não queimam mais como antes. Você sabia que o teu louvor, se o teu ministério é de cura, ele precisa curar? Você sabia que a palavra que Deus usa na sua boca, ela precisa ser cirúrgica? Você sabia que se você tem o dom de apacentar, você não pode tirar a mão do arado? Se Deus te pedir hoje para abandonar as carroças, você vai abandonar? É esse tipo de pessoa que eu estou chamando aqui na frente, para a gente orar com uma ativação profética. Deus te chamou para ser profeta de nações. O pastor colocou uma igreja que iniciou há um tempo atrás aqui na frente. Cadê aqueles mais jovens que já estão aqui agora, que precisam ser o apontamento, a flecha veloz nas mãos de Deus? Cadê aqueles que têm sede pelo chamado? Cadê aqueles que têm vontade de fazer missões? Cadê aqueles que têm vontade de ir além, de usar as ferramentas que Deus te deu? Cadê aqueles que estão tendo batalha na mente dentro de um quarto, enquanto tem vidas morrendo lá fora?
Não há outro igual. Aleluia. Deixa ele queimar. Ele olha das alturas. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração.